A igreja, fora essas atividades normais das igrejas, né, nós temos aqui em Vitória, a gente faz um trabalho de distribuição de alimentos, né, para pessoas carentes e especialmente para imigrantes, né, e a maioria também desses imigrantes são muçulmanos. Aqui na Europa existe um projeto, né, que é feito a nível de comunidade europeia, né, que eles distribuem alimentos para essas famílias e eles buscam centros, né, ou igrejas ou associações que possam ser centros de distribuição. E a nossa igreja aqui é um centro de distribuição. Então, nós atendemos mensalmente mais de 100 famílias, né, que nós recebemos estes alimentos, né, do Banco de Alimentos Europeu, né, e nós temos os gastos, assim, eles nos dão os alimentos, mas nós temos os gastos com transporte, nós que temos que providenciar transporte para ir recolher o alimento, né, dentro da igreja a gente tem que ter uma logística, né, nós tivemos que construir dois quartos separados para armazém, né? E também é uma forma de contato, né? E até mesmo de evangelismo. A gente tem uma equipe boa de pessoas que trabalham nessa área, né? E nesse contato com essas pessoas, especialmente com as mulheres muçulmanas, né? As irmãs têm tido bons resultados também. Que bom, graças a Deus. No caso aqui, basicamente, vocês têm escola dominical, culto normal domingos? Sim, nós temos um culto de oração aqui na quinta-feira, né? Nós temos os grupos pequenos, né? Que são tipo células, né? Que funcionam na sexta-feira, né? Nós chegamos a ter 5 grupos, né? Atualmente nós estamos com 2 grupos. E aos sábados, às vezes tem trabalho com jovens, às vezes tem trabalho com casais, né? Alguma atividade extra. E no domingo de manhã nós temos a escola bíblica e depois, em seguida, o culto público. Ah, entendi. Então, logo depois que... Tem algum intervalo entre a escola bíblica e o culto público? Nós temos 15 minutos de intervalo, né? Esse intervalo, a escola dominical começa às 11, vai até às 11h45, daí nós temos 15 minutos para tomar um café, né? Para os irmãos também tem uns 15 minutos de comunhão e tal, e ao meio-dia começamos o culto, e o culto vai até 1h30. Puxa vida. Então vocês almoçam tarde aí, então. Sim, horário de almoço aqui na Espanha é a partir das 2h. É o horário normal. Entendi. Bem diferente daqui do Brasil, né? Amém. Ainda que no domingo nós vamos para a igreja mais cedo, né? Porque às 10h tem o ensaio do louvor, né? Então, a Luciana, a Beatriz, né? Então, eles são parte do louvor. Então, eu já vou para a igreja também com eles, e das 10 às 11 é ensaio, né? E nesse meio tempo, eu estou atendendo pessoas, né? Eu estou me preparando também para o culto. Amém. Mais uma coisa só que eu queria perguntar em relação à igreja de Vitória, né? A igreja aí tem templo próprio ou vocês pagam aluguel? Não, nós pagamos aluguel aqui. Ah, sim. Sim. O prédio dá mais ou menos para quantas pessoas o prédio que vocês alugaram? Então, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos um local que ele acomodava assim, apertado, cabe umas 80 pessoas, né? Comodamente, uma 65, né? Mas nós temos cadeiras para acomodar 80 pessoas. Entendi. Amém. E tinha 2 salas, né? Uma sala para criança e uma sala para jovem e uma cozinha.
Daí, com o crescimento do trabalho, a gente estava buscando um local maior para mudar, né? Mas o proprietário do local da igreja, ele tinha um outro local que era pegado com a parede da igreja, né? Uhum. E ele nos ofereceu por um preço bem barato, né? E nos permitiu fazer uma passagem interna, né? Criar uma porta para unir os dois lugares, né? Então, nós alugamos o salão ao lado, né? E nesse salão nós temos mais 2 banhos e temos mais 4 salas. Né? 2 banheiros, né? 2 banheiros, sim. 2 banheiros e 4 salas. Uhum. Então, agora sim a gente tem assim acomodações para todas as classes de escola dominical, né, por armazém, né, onde a gente guarda os alimentos, né, que a gente distribui. Né? Que bênção, pastor. Graças a Deus, né? Agora, eu queria, né, fazer mais algumas perguntas, agora em relação à igreja de Bassauri, né? Vocês moram em Vitória Gasteiz. Quantos quilômetros fica Bassauri de Vitória Gasteiz? Fica 65 quilômetros. 65. E Sim. quantos mil habitantes tem mais ou menos Bassauri? Bassauri tem em torno de 45, 50 mil habitantes. Bassauri é como se fosse um bairro de Bilbao, né? Ele está... Bilbao é uma cidade grande, né? É uma cidade, acho que é do porte de Bauru, né? Em torno de 400 mil habitantes, um pouco mais. Né? E tem várias cidades que estão praticamente juntas, né? É difícil, inclusive, você ver uma separação entre as duas cidades, né? Estão praticamente juntas. Né? Inclusive, o metrô de Bilbao chega até Bassauri. O percentual de evangélicos em Bassauri é o mesmo de Vitória, não tem assim diferença. Sim, eu acho que é o mesmo, como quase em toda a Espanha, né? Sim. Quantas igrejas evangélicas mais ou menos tem em Bassauri? Olha, em Bassauri, antes eu só conhecia, além da nossa igreja, eu conhecia uma igreja adventista, né, e uma igreja Assembleia de Deus. Agora, me parece que abriu umas 2 igrejas mais, né, igrejas também da linha neopentecostais. Então, como muito, deve ter umas 4, 5 igrejas em Bassauri. Certo. Há quanto tempo o pastor está pastoreando lá Bassauri? É ao mesmo tempo em Vitória? Ao mesmo tempo, 10 anos. Eu já vim para a Espanha para pastorear as 2 igrejas, simultaneamente. Entendi. E como que estava essa igreja quando o pastor chegou lá? A igreja de Bassauri é diferente da igreja de Vitória. Quando eu cheguei, ela era uma congregação da igreja de Bilbao. Né? Ela tinha alguma autonomia, né? Por exemplo, as finanças já estavam independentes de Bilbao, né? Eles já administravam a própria receita da igreja, né? Mas a igreja era vinculada, era uma congregação da igreja de Bilbao. E na época, quando eu cheguei também, ela tinha mais ou menos o tamanho da igreja de Vitória. Ela tinha em torno de 17, 18 membros, e em torno também de umas 25 pessoas congregadas. E vamos dizer, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz em relação à Vitória, né? Que progresso, vamos dizer, Deus permitiu que vocês alcançassem aí em Bassauri? Bom, graças a Deus também a igreja de Bassauri também respondeu bem, né? E de fato ela cresceu mais, inclusive, que a igreja de Vitória, né? Atualmente a igreja de Bassauri tem em torno de uns 65 membros arrolados, né? Em torno de umas 80 pessoas que se congregam aos domingos. Uhum. E, no caso, a igreja de Bassauri tem templo próprio? Ou é alugado Sim, também? tem templo próprio. Que a igreja de Bassauri é uma igreja antiga, né? Uma igreja que tem já 55 anos, né? E o templo foi uma doação da missão americana, né? Que na época
a Convenção Batista Espanhola era atrelada à Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, né? E várias igrejas aqui na Espanha que tem prédio próprio foi doação da Convenção Americana, né? E esse é o caso de Basauri também. Ah, sim. Que bênção, né? Graças a Deus. É um problema a menos, né? Sim, sim. E hoje, que trabalhos, né, está sendo desenvolvido aí na igreja de Basauri? Então, a igreja de Basauri também, ela tem, né, as mesmas atividades que a igreja aqui de Vitória, inclusive tem um pouco mais, né? A igreja de Basauri é uma igreja bastante, uma igreja bem animada, né? Tem um grupo Dinâmica. grande de jovens, né, que faz bastante atividades e tal. Mas, assim, o básico, nós temos também a reunião de oração na quarta-feira, né? A de Vitória é quinta, a de Basauri é na quarta. De sexta-feira, nós temos também os grupos, né? Os grupos caseiros, especialmente o grupo de Munguia, né? Munguia é um outro povoado que está a 30 quilômetros de Basauri, né? E nós temos pelo menos umas 25 pessoas da igreja de Basauri que moram nesse povoado. Então, nós começamos um grupo aí de sexta-feira para atender os irmãos nossos aí, né? Ah, então, né, de uma certa maneira, Deus tem permitido então que vocês plantem um novo trabalho em Munguia, no caso. Sim, aí nós temos um grupo caseiro, nós ainda não estamos orando para isso, né? Para dar um passo de constituir aí como uma congregação, né? Mas por enquanto nós preferimos ter aí apenas um grupo caseiro, ainda que se reúna aí entre 15 e 20 pessoas, né? Todas as sextas-feiras, mas até mesmo por questões econômicas, né? De ter um local e tudo isso, né? Alguém responsável, né? Então, nós preferimos ter, por enquanto, um grupo caseiro aí, né, que está funcionando bem, né, os irmãos participam, né? Quase todos os sábados tem alguma atividade também da igreja, ou trabalho de mulheres, ou trabalho de homens, né, o trabalho dos jovens, o trabalho dos adolescentes, né? Então, sempre tem atividades aí aos sábados. Né? Aos domingos, nós temos a escola dominical às 6 da tarde, que vai até 6h45. Depois nós temos uns 10 minutos de intervalo, né, também. E às 6:50, mais ou menos, começa o culto, né, que vai até mais ou menos umas 8h30. Entendi. Deixa eu lhe perguntar, quantas vezes por semana o pastor tem estado em Basauri? Olha, tem semana que eu vou 2, tem semana que eu vou 3, tem semana que eu vou 4. Meu pai do céu. Depende, mas normalmente eu vou entre 3 e 4 vezes, né? Porque também nas sextas-feiras a Luciana ela começou a desenvolver um projeto junto à comunidade, né? Ela dá aula de inglês para os adolescentes e jovens da comunidade, né, à tarde. Então, já na sexta-feira, nós saímos daqui às 4 horas, né, que começa às 5 as aulas dela, né, e ela dá aula até às 8 da noite. Né, ela tem vários grupos. Glória a Deus. E nesse meio tempo eu tô visitando os irmãos, né? E sexta sim, sexta não, eu vou para Munguia, né? Então eu deixo ela lá e vou para Munguia. Entendi. Então, você supervisiona também quinzenalmente, então, o grupo de Munguia também, para ver como é que as coisas estão caminhando por lá. Sim, graças a Deus eu tenho 2 a 3 irmãos que
né, que coordenam o grupo, né, que dão os estudos, né, e eu, semana sim, semana não, eu vou para lá, né, eu participo com eles lá, e aproveito também para visitar algum irmão também lá, né, e nas quartas-feiras também, quando eu vou para o culto de oração, eu saio daqui já depois do almoço, né, para aproveitar a tarde para visitar os irmãos, ou para atender algum irmão também na própria igreja. Às vezes tem irmãos que querem conversar comigo, né, e já marco para atender na quarta-feira, quando eu vou para o culto de oração, né, já faço isso também. Que benção. Uma outra pergunta que eu queria fazer é: Deus tem permitido que vocês, aí, junto com a igreja de Basauri, também plante um novo trabalho numa outra localidade, não é? Em que lugar que é? Qual é o nome dessa vila ou povoado que vocês começaram outro trabalho? Sim, começamos uns 2 anos mais ou menos, né, um trabalho num povoado que está também cerca de uns 25 a 30 quilômetros de Basauri, que se chama Jódio. Escreve com 2 L's o começo, né? Então se lê como Jo, né? Jódio. É um povoado de mais ou menos umas 20 mil pessoas, né? Nesse local não tinha nenhuma igreja evangélica. Nós somos a primeira igreja ali. O que facilitou esse trabalho é que nós temos uma família, que é uma família muito abençoada, né? Eles são líderes também na igreja, né? E eles participaram do nosso curso de capacitação de obreiros, né? Que nós já fizemos 2 cursos de obreiro, né? E eles estiveram no primeiro curso e depois também participaram do segundo. E eles moram em um outro povoado próximo a essa cidade, né? E ele sempre me dizia que tinha um desejo de começar alguma coisa aí, ou no seu povoado, mas o povoado deles é um povoado de 5 mil pessoas, né? Não era estratégico, né? E também as pessoas eram muito fechadas por ser um povoado muito, muito pequeno, né? E eles moram a 10 minutos daí, dessa cidade, né? Então, nós estivemos orando e conversando por um bom tempo, tal, e daí a ideia, né, foi amadurecendo, né, e faz 2 anos que nós decidimos dar esse passo, né, dar um passo de fé. Nós alugamos um local, está bem localizado, tá no centro da cidade. Achamos um local barato, né, que estava bastante deteriorado, né, mas os irmãos da igreja nós fomos, renovamos o local e tal, né, pintamos e acomodamos para a igreja, né. Hoje tem um local bonito, né, e graças a Deus tá progressando. No caso, a convenção auxiliou vocês em relação a esse local, auxilia com aluguel, como é que funciona? Vocês têm arcado a igreja sozinho? Não, nós a convenção ela tem um departamento, né, para ajudar obras novas assim, né? Então nós solicitamos ajuda no primeiro ano. Eles nos deram uma ajuda, não era suficiente para cobrir os gastos, né? Mas assim, no primeiro momento, no primeiro ano, a ajuda que eles nos deram nos ajudou na reforma do local, né? Nós gastamos ali, na época, acho que uns 5 mil euros para reformas, né? E a convenção ela nos deu, acho que uns 3 mil e pouco para ajudar, né? Os outros 2 mil e pouco, a igreja de Basauri entrou, né, com esse dinheiro. Para esse ano, eles nos deram uma ajuda para ajudar no aluguel. Não cobre todo o aluguel, mas ameniza já, né?
E atualmente, graças a Deus também, já de uns 6 meses para cá, né, as próprias ofertas da igreja daí, né, já está cobrindo os seus próprios gastos também, né? Que bom. Gasto de Glória, aluguel, de água, de luz, né, está sendo coberto já com as ofertas daí já. que bom. Glória a Deus, né? A gente fica feliz, né, de ver, né, as oportunidades que Deus tem aberto para vocês estarem realizando a obra do Senhor. Pastor, tanto a igreja de Vitória como a de Bassauri, elas são filiadas à Convenção Batista. Eu queria perguntar agora para o senhor a respeito da Convenção Batista Espanhola, né, e sobre o que Deus tem permitido vocês realizarem a nível de convenção. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer é: quantas igrejas batistas, mais ou menos, estão filiadas à Convenção Batista Espanhola? Olha, segundo, né, o site da convenção, né, oficialmente eles têm 182 igrejas em toda a Espanha. Né, e isso daria, segundo também o site deles, em torno de 11.400 membros. Ah, sim. Entendi. Qual o tamanho da maioria dessas igrejas que fazem parte da Convenção Batista Espanhola? Olha, a maioria das igrejas tem mais ou menos o tamanho das nossas igrejas aqui, né? A maioria, eu diria, acho que pelo menos 90% das igrejas aqui na Espanha, não só da Convenção Batista, mas de outras igrejas também, outras denominações, são igrejas que não chegam a 100 membros, né? Ah, entendi. Inclusive, dentro da convenção, tem igrejas muito pequenas, né? Tem igrejas com 20 e poucos membros, com 30 membros, né, com 40 membros, entende? E tem, inclusive, muitas igrejas antigas, né, que estão, assim, lutando para sobreviver, né? São igrejas que têm uma membresia de pessoas idosas, né, que não se renovou, que não, né, que atualmente não tem quase jovens e tal, e são igrejas que infelizmente, né, a gente não vê muito futuro se não tiver um cambio, se não tiver uma mudança, né? Entendi. A nível de associação, né? Quantas igrejas integram a associação de vocês? A Associação Norte, aqui, eu diria que atualmente nós somos em torno de umas 8 igrejas. 8 igrejas. Ah, Só que o Norte aqui nós abarcamos uma extensão grande aqui, né? Seriam aqui nós chamamos de comunidade autônoma, seria como se fosse o estado aí no Brasil, né? Então, aqui no norte tem o País Basco, tem a Cantábria, tem La Rioja, tem Navarra, Aragão, todos esses estados são parte aqui do norte, né? Então, você vê, ou seja, eu estou falando de 5, 6 estados, nós temos 7 igrejas aqui. puxa. Quais são as maiores necessidades que o pastor vê dessas igrejas? Isso depende de cada igreja, né? Mas de maneira geral, né? Assim, o que eu tenho orado, né? O que eu tenho pedido é um avivamento, né? Um renovo. A Convenção Batista Espanhola é tradicional, né? Lá da linha tradicional, não é como a nossa convenção aí no Brasil, né? Então, eu acho que uma das necessidades que eu vejo seria um avivamento, né? Muitas dessas igrejas são igrejas também antigas, que foram fundadas por missionários americanos há muitos anos, né? E essas igrejas não progressaram, né? Não avançaram em algumas coisas, né? E ficaram presos ao passado. Nós mesmos tivemos muita dificuldade para chegar ao que nós chegamos aqui hoje.
né, nessas duas igrejas, a gente sofreu muito, né? Foram muitas lágrimas e muito sofrimento para poder ter esse avanço, porque existe uma eclesiologia também que não é fácil de lidar, né, aqui. Então, eu acho que essas coisas, pelo menos, assim, falando da minha experiência, que eu vejo como barreira, como entrave para o crescimento. Entendi. Agora, eu queria, a gente já está, né, eu acho que a última pergunta que eu queria fazer, mas eu acho que talvez vai ser a pergunta que talvez você vai ter mais coisas para dizer, né? Que oportunidades que o pastor tem tido de contribuir com o trabalho da associação e da convenção? Bom, eu atualmente eu sou o representante, dentro da Associação Norte, eu sou o representante do Departamento de Missões e Evangelização da Convenção, né? Então, eu que represento e que tenho que atuar nessa área aqui no Norte, né? O Departamento de Missões e de Evangelização, que nós chamamos de MEM, aqui no Norte, ele é encarregado de abrir novas igrejas, né? De promover também nas igrejas, né? Porque as igrejas, a convenção daqui, ela trabalha mais ou menos como a Convenção Batista Brasileira, né? Todas as igrejas fazem projetos juntos, né? Então, projeto de missões da convenção, todas as igrejas ofertam, né, para a convenção, e a convenção administra esse dinheiro, né, para os missionários que estão na África, tal, né, da convenção. E o Departamento de Evangelização Interno, né, ou Missões Nacionais, também faz a mesma coisa, né? Então, eu sou responsável aqui pela região norte, né? E dentro disso, né, a gente tem atendido assim os pedidos que eles nos fazem, né? Por exemplo, há 4 anos atrás, um pouco mais, a convenção nos pediu para que a gente assumisse a igreja de Santander, porque dentro da convenção batista, uma igreja, para ela ser autônoma, ela tem que ter alguns requisitos básicos, né? E um desses requisitos básicos é que a igreja tenha 50 membros, que ela seja capaz de cobrir os seus próprios gastos, né? Exceção do gasto pastoral, mas gasto de aluguel, de luz, de água, o gasto operativo, ela tem que cobrir, e ela tem esses 50 membros. E a igreja de Santander, ela era congregação da igreja de Bilbao, como Basauri também era, né? Mas a igreja de Bilbao, naquela época, decidiu que não queria mais seguir, ou não podia, né, tá dando a cobertura para a igreja de Santander. Então, eles nos pediram para assumir a igreja, e nós conversamos com os líderes de Basauri, e eles aceitaram o desafio, né? Então, nós assumimos a responsabilidade da igreja lá, né? E quando nós assumimos também, a igreja estava bastante desanimada, não tinha, na época, acho que tinha entre 15 pessoas, né, reunidas, e nós assumimos a igreja, nós apoiamos, na época, né, a Jami enviou um casal de missionários, jovem, para assumir a igreja. Eles estiveram trabalhando uns 2 anos ali, depois eles tiveram que sair. E nós, nesse tempo, também tivemos orientando e formando um dos líderes da igreja para que ele assumisse a igreja como pastor, né? E o ano passado nós ordenamos ele como pastor, ele terminou o seminário e tal, e cumpriu com os requisitos que a gente colocou para ele, e nós ordenamos ele como pastor, e ele atualmente está pastoreando a igreja, e a igreja, depois que ele assumiu como pastor, a igreja como que deu uma
uma explosão, né? Atualmente a igreja está cheia, né? Tem ido lá. Eu também vou lá, não dá para ir todos os meses, mas pelo menos um mês sim, um mês não. Eu também procuro ir lá um domingo, né? A igreja está crescendo, graças a Deus. Glória a Deus. É, além desse trabalho, como que chama mesmo o local que o senhor estava falando que foi? Esse que eu estou falando agora era Santander. Santander. Tem Exato. algum outro caso, assim como o de Santander, que também vocês estiveram atuando? Sim, também teve. Mais recentemente, um ano e pouco, né? Também a convenção também nos pediu para assumir um grupo de umas 10 pessoas que está numa cidade que está também a 30 quilômetros daqui de Vitória, que se chama Miranda do Ebro, né? E aí, nessa cidade, havia um grupo aí de umas 10 pessoas, todas elas idosas, né? Que há mais de 30 anos atrás, aí nessa cidade, teve uma igreja batista, né? Que por várias razões essa igreja fechou, né? E esses irmãos, né, eles permaneceram firmes no Senhor, mas eles estavam dispersos entre as igrejas que tem na cidade, que não tem muita opção também. Aí tem como 3, 4 igrejas, né? E há um ano e pouco atrás eles resolveram, né, reunir outra vez e eles queriam formar uma igreja batista aí, né? E a princípio a convenção estava enviando um seminarista todo fim de semana, que vinha de Madrid para atender eles, só que estava um pouco complicado e também ficava caro para a convenção. Então eles nos pediram se a gente podia assumir esse grupo, né? A princípio eu ofereci para a igreja aqui de Vitória, né? Pela proximidade, mas os líderes não acharam que a igreja não tinha condição de atendê-los, né? E aí, então, eu passei para a igreja de Basauri, a igreja de Basauri resolveu assumir, né, o desafio. E graças a Deus também, essa igreja, né, e também coincidentemente, né, nós tínhamos um amigo aqui, né, que ele também é brasileiro, é da Convenção Batista Independente aí do Brasil, da CIB, né, e ele estava naquela época em Pamplona, mas eles estavam pensando em começar um outro trabalho em uma outra região, né? E nós comentamos com ele sobre esse grupo e ele aceitou o desafio, né, de se mudar para essa cidade e assumir esse grupo. E graças a Deus também o grupo agora não tem só pessoas idosas, né, já tem uns 5, 6 casais mais jovens, né? Glória a Deus. Também já está tendo resultados também. Que benção. Olha, pastor, eu fico muito feliz, né, de ouvir, né, o pastor compartilhar conosco tudo isso que Deus tem permitido vocês fazer aí. E a gente glorifica a Deus e se alegra, né, pela graça que Deus tem dado, pelas portas que têm sido abertas. E a nossa oração é que Deus continue abençoando ricamente o trabalho de vocês, que Deus continue derramando sobre vocês da sua graça, da sua sabedoria, e que Ele continue usando a vida de vocês para a sua glória. Amém? Amém. Eu quero também agradecer, né, essa oportunidade de poder, né, estar falando e esclarecendo algumas coisas que talvez, né, nem todos saibam, né? A gente manda as cartas de oração, mas claro, a gente não pode pôr todos os detalhes, ou não tem como pôr todos esses detalhes, né? Mas eu agradeço também o apoio da igreja, né, aí que tem estado conosco nesses 10 anos aqui, né, e sem também o apoio da igreja aí do Brasil, não seria possível a gente estar aqui, né, e tá desenvolvendo esse trabalho. Amém. Amém. Que Deus abençoe, então. Amém. Eu vou encerrar então a gravação, né? Que Deus abençoe.